mais de 600 vídeos aqui no canal Fantástico Curso. Se eu ainda não fiz um vídeo especial ou até uma série sobre uma das minhas escritoras favoritas, que é a escritora afro-americana Octavia Butler. Mas em 2023 eu começo a reparar essa verdadeira injustiça, começando aqui com um corte de uma live sobre afrofuturismo, quando eu recebi aqui as escritoras Lu Anzaila e também a escritora Sandra Menezes para discutir o afrofuturismo, suas manifestações, configurações e, obviamente, nesse contexto a gente conversou sobre a importância de Octavia Butler como uma lançadora de sementes e abridora de portas para toda uma geração de escritores, principalmente de escritores que vieram após ela. É isso que você vai conferir após esse corte. E aproveito para dizer aí que você quer ver mais vídeos sobre Octavia Butler, quer conhecer mais sobre essa escritora fundamental da literatura, a grande dama da ficção científica norte-americana, então coloca aí, você merece mais vídeos, você merece uma série aqui no Fantástico Cursos, beleza? E aproveito também para conhecer o trabalho tanto da Lu Anzaila e da Sandra Menezes. Eu vou deixar aqui embaixo o endereço dos perfis dela, assim como também da live da onde este corte rolou, tá bom? Então, confere aí como é que foi essa conversa. E aí tem uma pergunta aqui do Mahatma, que é justamente sobre uma dessas escritoras, talvez a escritora negra norte-americana mais conhecida no Brasil, principalmente porque não apenas aqui, mas também nos Estados Unidos, abriu caminho, nos Estados Unidos especificamente, no campo da ficção científica, para toda uma legião de escritoras negras também, tá? Está falando da Octavia Butler. Então, está aqui, ó, Lu Santos, professor, qual a importância da Octavia Butler para o afrofuturismo, né? Inclusive, eu estava até comentando com as meninas antes, a Octavia Butler foi meu objeto de estudo, né? Eu trabalhei com o Parábola do Semeador, nem tinha, agora já tem no Brasil aí, foi publicado pela Morro Branco, Parable of the Sower, em 2001 e 2003. Na época ninguém nem sabia quem era Octavia Butler no Brasil, né? Isso foi uma coisa que me chamava muita atenção, porque a Octavia Butler, porra, a mulher está escrevendo desde 76. O primeiro livro dela foi o Kindred. Então, me chamava muita atenção como é que um país com uma história que tem vários pontos de contato em termos de escravidão como o Brasil e os Estados Unidos, como é que uma escritora como Octavia Butler não tinha entrado, já não estava presente aqui em traduções do Brasil, né? Então, o que foi acontecer em 2016, ou seja, nesse momento que o afrofuturismo ele acaba, de fato, ganhando mais disseminação no Brasil, né? É uma escritura fascinante que mostra muitos pontos, mas, pô, não quero ficar também... Eu tenho que aproveitar os convidados aqui. Então, meninas, como é que a Octavia Butler entra nessa questão aí de... Eu lembro que ela foi a primeira escritora negra de literatura fantástica a viver da escrita nos Estados Unidos. Como é que é essa contribuição aí, principalmente para vocês duas, que também são mulheres, também estão aí apresentando caminhos para novos escritores e escritoras de afrofuturismo? Na verdade, eu só li até hoje o primeiro livro da Octavia Butler, porque é aquela coisa, o Kindred, o Laços de Sangue, né? Eu mergulho no afrofuturismo há uns 2, 3 anos, mas eu queria ter, assim, 4, 5 pares de olhos para dar tempo de ler tudo que eu quero ler, e eu fico lendo em tudo quanto é canto, no celular, né? Enfim, mas eu sinto uma coisa nessa questão da Octavia Butler, e nesse livro, eu não sei como são os outros, que agora é que eu vou atrás, essa coisa da proximidade, do afeto também, porque ela vai, de repente, para sem mais nem menos, né? Ela tem uma tontura e vai parar no século XVII, parece, ou XVIII, nem me lembro, na época da escravidão, né? Nos Estados Unidos. E aí ela, com a consciência de uma pessoa dos anos 70, ela passa por todas as experiências, as mais terríveis, brutais, violentas, que as pessoas negras passavam cotidianamente naquele lugar.
como, enfim, a gente vê aí passando até hoje, porque o negócio não acabou. Se você pensa que acabou, não acabou. Então, agora a gente viu aqui há pouco tempo no Jacarezinho, a gente vê toda hora. Mas ela... Então, o que eu sinto nela é que essa força da ancestralidade, da afetividade, mesmo ela reconhecendo ancestrais que têm procedimentos estranhos e muito diferente do que ela teria, mas existe um laço, não é? O livro se chama Laços de Sangue, não é à toa. E então isso é uma coisa assim que é importante no trabalho dela também, fora que essa questão da fantasia, ela acontece também de uma maneira que eu acho muito legal, que é sem ter explicação. Eu fico tentando escrever minhas coisas, querendo achar uma explicação, querendo achar um motivo e dar os motivos, mas não precisa. A fantasia talvez, né, tenha essa mágica. Acontece e pronto, aceita, entendeu? Aceita e embarca na história. E isso, a gente não tem o conhecimento de Octavia Butler aqui no Brasil, também por uma questão de racismo também, porque a gente recebe, por exemplo, muito bem uma série, que eu não sei se é americana ou inglesa, chamada Outlander, que está no ar aí, no Netflix e em outros canais, que é exatamente isso, é exatamente o que a Octavia Butler escreveu. É uma mulher, uma enfermeira que vai para o passado e lá ela fica, ela passa por um monte de coisas tal, e inclusive tem também ancestrais, tem uma história de ancestrais na Escócia, na Inglaterra, né? Mas é a mesma coisa, entendeu? Não tem nada de diferente ou de superior ou de melhor, mas essas coisas chegam mais facilmente para a gente do que alguma coisa escrita por uma pessoa negra. Isso é uma complicação, mas a gente vai chegar. Aliás, fica a dica, ô Sandra, depois, quando você tiver a chance, e também eu compartilho da sua dor, Sandra, é muito livro para pouca vida. É muita coisa que a gente quer ler e não dá tempo. Depois, quando você tiver a chance, lê o Parábolas do Semeador, esse é o meu próximo. Que ia fazer uma trilogia, mas acabou que, infelizmente, já morreu, acho que 56 anos, mas depois ele emendou no Parábola do Parábola dos Talentos, que foi o segundo, ela ia fazer um terceiro, que é a Parábola do Trickster. Provavelmente ia ser a Parábola do Trapaceiro e tal, mas é excelente. Esse é o meu próximo. Depois que eu terminar em Verdades, da Luca, eu estou lendo, ainda não consegui terminar. Beleza. E aí, Lu, Octavia Butler para você? Olha, a Octavia Butler, ela é absolutamente importante, porque dentro desse processo do afuturismo, a gente vai reconhecer as literaturas negras que nos inspiram e que inspiraram outras existências negras. Então, quando o Samuel Delany fala da vivência dele com a Octavia, quando você tem a Nydia Okorafor falando que o nome da filha dela veio de um livro da Octavia, e como é que era isso? Porque ela tinha a experiência de ser... ela tem a experiência de ser uma mulher Igbo, nigeriana Igbo, parte americana, e aí o livro da Octavia que vai fazer isso. E aí a Genice também tem a história do primeiro livro que ela teve o contato do Octavia Butler, né? E aí o livro não fazia referência nenhuma a uma pessoa negra. Inclusive, ela disse que tinha uma pessoa branca rebocada no desenho da capa. E aí ela acaba tendo aquele primeiro choque de imaginar o quanto ela gostava de literatura, disso, daquilo, mas ela só escrevia personagens brancos. E foi aquele choque existencial, tipo, o que é isso? Por que eu não consigo escrever? Por que eu não tinha percebido isso ainda? Então... a Octavia, e aí a Octavia ela tem essa construção literária dela, né, não só em Kindred, em vários desses outros livros, e a sensação que a gente fica é que ela poderia ter, de repente, até pensado elementos para o afuturismo se ela tivesse tido tempo, porque, tipo, eu acho que ela chegou a conhecer um pouco a ideia, mas não teve tempo de pensar, ou de elaborar, ou de conhecer mais, saber qual o interesse, e perdemos muito com essa partida, essa partida muito
muito nova ainda. Ela podia ter nos deixado várias referências. E aí, e essa questão da Octavia, enquanto essa autora negra que nos ensina pela sua trajetória, que nos ensina pela sua literatura, ela acaba nos trazendo elementos que nós já conhecemos como um todo, dentro da experiência do afrofuturismo, a experiência do que é o abduzido, que a Toni Morrison já falou também, os primeiros seres da modernidade, que fomos nós jogados na diáspora, a experiência da questão da telepatia, nós já conhecemos as questões positivas e negativas dentro da nossa experiência de diáspora e na África também, com o processo da colonização. Então, alguns elementos ali do telepata, essas coisas a gente acaba tendo na literatura dela. A gente costuma falar que o afrofuturismo, ele também é um processo de autoinscrição. Você não escreve uma experiência ou uma pessoa dentro do afrofuturismo. Ela se reconhece porque é uma experiência de mudança interna também. Mas o que antecede essa experiência da gente chamar afrofuturismo, que acabou sendo uma palavra que ficou legal, vamos dizer assim, na nomenclatura do movimento, a gente tem a Octavia, Delano, a gente vai reconhecer os elementos de algum desses autores, a gente vai reconhecer os elementos também em outras literaturas, que não só são especulativas. Então, que outros elementos a gente pode, por exemplo, você tem Toni Morrison com a Amada. O que é a Amada? Ela traz alguma experiência que fala com a gente? Sim. Conceição Evaristo traz alguma experiência que fala com a gente? Sim. Então, a gente está falando também... Alice Walker também, né? Alice Walker. Sim, Alice Walker também. Então, muitas das experiências que a gente vai reconhecer no afrofuturismo para construir a ficção especulativa vieram de outras literaturas já existentes, de pensamentos negros existentes. Então, essas questões acabam fazendo muita diferença. E a gente estava falando dessa questão de como as pessoas veem pessoas negras, ou como elas não percebem, ou parece que se apaga. Eu lembrei, na hora que a Sandra falou, daquela paródia da Beyoncé, quando ela lançou Lemonade, aquela paródia que foi feita, acho que foi pelo pessoal do Saturday Night Live. E aí é muito interessante aquela primeira fala, aquelas falas dos jornalistas. Você viu, Alexa, essa paródia? Não vi. Não viu? O que é isso? É muito engraçado. E aí o pessoal branco está ouvindo lá a música do Lemonade, né? Eu acho que essa música não foi feita pra gente. E aí o pessoal entra em crise. Porque os jornais falam, Beyoncé voltou às suas raízes negras. Beyoncé está se reconhecendo negra. Gente, ela trabalhava com artistas africanos desde o início um pouco ali do Destiny Child, nem tanto, mas principalmente a partir do momento que ela começou a carreira solo. Desde das primeiras apresentações dela, tem as danças ali, tem várias questões que ela vai trazendo. Assim, não sou nem uma expert conhecedora, mas quem acompanha a trajetória dela já tinha visto isso. E aí o pessoal, nossa, mas foi agora que ela falou back swag da bolsa lá, da referência, que o pessoal percebeu. Pô, ela e o Jay-Z sempre estão usando dinheiro para liberar o pessoal dos protestos, pagando advogado, apoiando instituição, bolsa de estudo, não sei o quê. E agora que vocês descobriram que ela é negra? Como assim? Vocês estavam olhando para onde? Não, isso é engraçado, porque quando a gente olha as grandes cantoras negras norte-americanas, Diana Ross, Whitney Houston, quando a gente vai olhar também a própria Beyoncé, da onde que elas vêm também, vem justamente desse ambiente, desses corais, essa presença tão forte, né, das igrejas batistas norte-americanas, né, dessa potência da voz. Né? Então é interessante que quando você está falando, quando uma escritora deixa mais evidente o local de onde ela vem, às vezes causa um estranhamento. Né? Então é muito interessante disso. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.